Imagine viver em uma cidade com mais de 1 milhão de habitantes, onde cada parede é feita de papel e cada estrutura é de madeira seca. No período Edo, um simples descuido com a vela poderia reduzir um bairro inteiro a cinzas em minutos. Os incêndios eram tão comuns que ganharam um apelido poético, de Flores de Edo. Mas para combater essas flores mortais, surgiram homens que eram metade operários e metade acrobatas, e totalmente destemidos, os Rikeshis. Eles não eram apenas bombeiros, eram um símbolo máximo da masculinidade e da resiliência japonesa. Yo, Tomodachi, Daijoubu Kai? Estamos aqui para mais um vídeo no canal. Hoje vamos falar sobre Rikeshi, os bombeiros de Edo. Então, começando pelo nome, né? Ele é conhecido como Rikeshi, que são esses dois kanjis aqui, né? O primeiro é lido como Ri, né? De fogo, e o outro Keshi, que vem de Kesu, que é apagar, extinguir. Então seria apagadores de fogo, né? Extintor de fogo. É um nome bem simples para poder entender. E na introdução, bem no iniciozinho que eu falei sobre as flores de Edo, né? Essas flores de Edo, esse nome que era conhecido como o que, digamos, simbolizava a cidade, eram os incêndios, porque havia muitos incêndios em Edo e também brigas, não só os incêndios. Mas normalmente essas brigas associadas ao próprio incêndio, porque como nós vamos ver, o motivo das causas, porque no incêndio você perdia, a casa estava queimando tudo, e como vamos ver à frente, os bombeiros lá, eles costumavam quebrar as casas para impedir que o fogo se alastrassem. E nós vamos ver mais sobre isso. Então acabava tendo muitas disputas, muitas brigas entre eles. Principalmente toda vez que eu vou gravar, eu bocejo. Tomar até um cafezinho. Aquela minha caneca, comprei. Enfim. Então acabava perdendo casa, tinha muita briga. Eu estava lendo num site que vai estar na descrição todo o link que eu peguei para ver isso tudo, né? Falando que quando tinha essas brigas, eles davam comida para melhorar o humor das pessoas, né? E também, além das flores de Edo serem as brigas e os incêndios, não necessariamente pelo acontecimento, mas porque isso também gerava a economia. É uma teoria que eu vi num site que vai estar mostrando aí, que como destruía, né, tinha que reconstruir, então tinha os carpinteiros, né, que a casa é feita de madeira, poder fazer, então tinha que vender alimento para essas pessoas, então tipo meio que girava a economia para reconstruir e fazer essas coisas. Então isso meio que ajudava a economia a girar. Também tinha algo assim, é uma teoria do porquê deste apelido também. Enfim, vamos continuar e ver outros aspectos sobre os bombeiros. O surgimento, a necessidade do caos. Então, começando de como surgiu, porque incêndios sempre estiveram em todo ao longo da história do mundo, né? Desde que se descobriu o fogo. Mas quando começou a ter uma instituição leve, coisa de se preparar e coisa assim, mais ou menos 15 anos de construção da cidade de Edo, né? Período Edo começar, a cidade já tinha por volta de 500 mil pessoas. Era uma cidade muito populosa, até porque vinha de uma guerra, né? Começou a ter mais paz, né? Então as pessoas começaram a morrer menos. Também tinha toda uma estrutura, como eu já expliquei em outros vídeos sobre o período Edo. Mas enfim, o terceiro shogun, né, o Tokugawa Iemitsu, ele notou, já começou a ter mais essa coisa de fogo, alastra mais fogo nesse tempo, e notou que tinha pouco, não tinha como controlar isso, né? Ele não tinha alguma coisa para evitar ou combater o fogo, e o castelo dele, né, estava desprotegido. Então foi criado um grupo ali, né? Eles eram conhecidos como o sistema Hosho Rikeshi, né? O Rikeshi com valor extintor de fogo, não. Esse Hosho era uma carta que tinha que mandar pro Shogun, Daimyo, essas coisas.
Esse sistema foi o iniciozinho e era mais focado realmente para proteger o castelo dele. Um sistema meio falho, muito lento, porque para combater isso tinha que ter essa carta para poder mandar, né? Quando se recomendava, o governo mandava esta carta aos daimyos, que basicamente esses bombeiros eram feitos pelos daimyos, né? Que ele mandava os vassalos, né? Esses daimyos mandavam, tipo, também que o incêndio tinha que mandar essa carta pra galera. Aí os daimyos lá mandavam o vassalo dele para poder apagar o incêndio. Olha o trabalho, a dificuldade que tinha. Se fosse hoje em dia com a internet, era mais fácil, né? Tu mandava um e-mail, um zap, né? Online, lá no Japão, mandava mensagem. Era rápido, mas ali demorava muito para escrever a carta. Mesmo que deixasse pronto, alguém tinha que ir lá entregar para ele poder fazer e a pessoa tinha que chegar lá. Então já viu que isso era muito ruim, né? Aí mais para frente trocou isso. Aí começou aí mais o Daimyo Hikeshi, né? Por volta lá de 1643, né? Fala que em 1641 teve um grande incêndio. Eu fui pesquisar qual que era esse. Não achei. Não sei se não teve registro. Eu não encontrei. Se alguém souber, pode colocar aí. Eu não achei. Mas uma história de criação disso no site, como eu falei, tá na descrição, ó, todas as referências que eu utilizei, né? Teve isso. Aí o shogunato, né, da época decidiu fazer essas brigadas mais permanentes, né? E não para ser convocados. Aí era esses Daimyo Hikeshi, né? Tipo os bombeiros Daimyo e tal. Eram 16 Daimyos que eram obrigados a manter grupos de até 420, mais ou menos, uns 400 pessoas, né? No total já passava mais de 1.600 homens, 1.600 bombeiros, digamos assim. O problema é que isso era mais focado na parte samurai, né? Dos nobres. Então não era muito para combater incêndio dos plebeus. Era mais na parte nobre dos samurais que tinham lá e, obviamente, do shogun lá em Edo, né? E era mais eficiente porque eles já estavam prontos, não precisava mandar carta, convocar. Viu que tinha fogo? Pô, já mandava os caras. Porque esses 400 aí já eram preparados para isso. Aí já manda os caras. Né? Mas era só focado nisso, né? Também tinha outra questão de status, eles vestiam roupas mais elegantes, né? Porque os daimyo pegavam mais samurais para poder fazer isso, né? Mas também tinha seus problemas de ineficiência, e ainda não é os Hikeshis que a gente conhece. Aí teve o Jobikeshi, lá para 58, pouco mais para frente, né? Mais ou menos nessa época, porque teve o grande incêndio de Meiriki, na época Meiriki, né? Que foi em, acho que, se não me engano, 1667, acho que é por aí. Vai estar por aqui. Um incêndio gigantesco que devastou tudo. Diz a lenda que foi por causa de um kimono amaldiçoado. Acabou pegando fogo, o vento espalhou tudo. Depois eu posso falar não vou fazer um vídeo só sobre o grande incêndio de Meiriki, que é legal, as lendas e fatos históricos sobre ele. Mas enfim, esse grande incêndio que lascou com tudo, matou mais de 100 mil pessoas, né? Aí teve que fazer algo mais impactante, né? Algo maior, e não só para os nobres, porque todo o resto de Edo podia pegar fogo, né? E destruir tudo, né? Aí foi criado esse Jobikeshi, que é Jo, vem de permanente, né? Para sempre e tal. Aí seriam os bombeiros para sempre em prontidão. Tá sempre eles ali para poder fazer. Aqui é que já começa os bombeiros mesmos, que eu falei desde o início, os Hikeshi. Aí começou a ter nesses negócios os combatentes, né, chamado de Gaen, que eles eram homens fortão, durão assim, né? Eles tinham tatuagem, corpo inteiro, tipo como a Yakuza tem, enfim. Aí eles tinham mais estratégia,
mais equipamentos aqui, começou mais a ter equipamentos e coisas que eu vou falar mais pra frente como eles funcionavam, né? Eles já viviam em castelos, tipo o quartel de bombeiros, né, que tem hoje em dia. Começou a ter mais isso e ter essa estrutura mais organizada e focado no incêndio. Mas esses eram mais feitos pelo governo, pelo Estado. Aí começou a ir mais para frente ainda, né? 1718, 1725, começou a ter as brigadas das cidades, né? Aí é Edomatibikeshi, né? Que aí o magistrado Oka Ichizen, né? Ele entendeu que o povo também precisava. Demorou quase 100 anos para entender isso, mas tudo bem, tudo bem. Precisava para poder... Eles precisavam também ser ajudados quando tivesse incêndio, né, no resto. Aí começaram a fazer isso de ter essas localidades, né? Porque aqueles outros, mesmo que começou a ser a estrutura do governo, mas ainda era mais focado mais na nobreza. Plebe. Nossa, eu sempre erro essa junção. Ainda não tinha pouco. Ainda não tinha, né? Aí quem começou a fazer mais esses locais, porque é gigante, como dá pra ver, Tóquio é muito grande, tem vários bairros. Então aí começou a ter isso em vários bairros, distritos de Edo, pequenos. Tinha um central, né, que era do Shogun, né, e tinha dos outros, começou a ter isso de bairros. Aí não era só samurais, famílias samurais, né? Começou a ter construtores também entrando nisso e outras pessoas começaram a entrar nisso porque precisava de gente, né? Porque precisavam combater, porque se não combate o incêndio, com ventania, vai que vem outro grande incêndio e acabava com Edo inteira, né? Então começaram a fazer isso. Nisso começou a ter o sistema, né, Iroha 48, né? Que a cidade foi dividida em 48 áreas, como eu falei, né? Aí cada foi marcado pelo alfabeto japonês, né? O hiragana, que tem por volta de 40 e pouco. Deixa eu ver. Sim, mas foi substituído algumas palavras que lembravam coisas negativas, né? Como morte, o shi ou ri, que lembrava fogo, né? Foram substituindo. Mas enfim, aí começou nesse sistema que foi dividido. Aí já tinha por volta de 16 mil voluntários para ser bombeiro, já bem maior. Teriam uma contingência de homens melhores para poder apagar o fogo. E como eu falei, eles começaram a ter essa técnica de demolição, porque eles não tinham a bomba de água que a gente tem hoje, extintor de incêndio, né? Aquele com sopro e tal, né? Aí como estava pegando fogo, eles às vezes demoliram onde estava mais ou menos indo, para quê? Para o fogo não ter o que queimar. Porque já está pegando fogo nas casas aqui. Aí tem casas em volta aqui. Aí eles quebravam, que aí quando o fogo ia chegando mais para lá, eles não tinham o que queimar, acabava apagando. Era mais fácil pegar balde de água, jogar assim. Até tinha, que eu vou falar, um sistema de mais ou menos de mangueira, de hidrante, mas era muito ruim, até por causa do... que usava bambu. Aí não era tão útil. Esse sistema de quebrar as casas era melhor. Por isso também gerava briga, porque às vezes a casa dele não tá pegando fogo, mas tinha que destruir a casa, ou a empresa, a loja do cara, da pessoa ali, ficava puto, enfim, né? Isso fazia isso, né? Mas também esses homens depois começaram a ficar, tipo, sendo heróis em Edo ali, porque eles salvavam a cidade de pegar fogo gigantemente e matar um monte de gente. Além deles também fazerem meu Deus, a minha dicção tá péssima. Acrobacias, né? Pra subir em escada, tinha até show. Eles faziam até show, fazem até hoje. Talvez eu bote um videozinho aqui. Eles continuam fazendo até hoje. Aí tinha tudo isso, né? Agora, antes de ir para a próxima parte aqui, que vai falar um pouco mais sobre o sistema e a coisinha, tem um anime que eu tava vendo. Putz, o anime é muito grande, eu esqueci o nome dele. Vai estar aqui o nome.
Em inglês e em japonês o nome dele. Que é sobre os bombeiros. Eu peguei a inspiração pra fazer esse vídeo por causa disso. Eu fui pesquisar como é que era, que eu achei muito legal. Uma pena o anime tá em 3D. Se o anime fosse em 2D, ia ser perfeito. Perfeito. Mas enfim, lá sobre os bombeiros. Aí tem um chefe deles, até no início ele tá indo atrás de membros pra equipe. Aí ele precisava de 3 principais, que é o destruidor, o porta-estandarte e o leitor de ventos. O destruidor, como é o nome, ele vai destruir as casas, né? Muros e coisas que tem assim, né? Então ele é um cara fortão, parrudo. Ele até pega um lutador de sumô, grandão, pra poder quebrar. Tem um porta-estandarte que até tem, né? Aqueles chamado de Tobi, ou Matoi, acho que é Matoi, tá aqui. Que até tem o símbolo do grupo para poder fazer isso. Ele subia ali em cima, marcava, diz que tipo até onde o fogo vai ou aonde vai quebrar, né? Ele tava com a marcada. E tinha um outro que tinha que ler o vento, porque os ventos em Edo, no anime fala, mudava muito drasticamente de direção. Então, sabendo onde o vento ia, sabia onde o fogo estava indo, porque o vento vai soprando fogo para aquele lado. Aí ele sabia que tinha que destruir aquelas casas. Se eles estão indo para cá e do nada o fogo vira para cá e começa a pegar fogo nas casas que estão aqui, mais casas destruídas. Sem ser essas aqui que eles já estavam destruindo, né? Eu fui procurar se realmente tinha essas funções. O destruidor tinha porque eles tinham que destruir. O estandarte eu vi que tinha realmente. O leitor de ventos que eu não vi se realmente existia. Vou entender que sim, porque o criador do mangá, né, anime, é japonês. Ele deve ter contato direto e fontes melhor para poder achar. Eu não achei na minha pesquisa, não achei. Como eu falei, se alguém souber, algum japonês veio aqui, souber disso, comenta aqui, me mostra a fonte e tal, que eu quero saber mais, porque é muito legal esse tipo de coisa. Bom, é isso. Agora vamos para o segmento do vídeo. O combate. Destruir para salvar. Então, como eu havia dito, eles destroem a casa para poder conseguir salvar as outras casas. Mas antes disso, como sabia que tinha, se estava incêndio muito longe de algum posto, né? Que nem sempre acontecia onde os postos ali conseguiam ver, né? Edo era muito grande. Então eles tinham, tipo, torres. Eles tinham torres de vigilância, né? Chamada de Hinomiyagura, né? Eram torres altas espalhadas por vários locais da cidade, onde tinha um sino e tinha pessoas ali para poder vigiar. Lá tinha um sino, né? Um rancho. Aí tinha um esquema de como fazia, né? Pelo que eu encontrei, como eu disse. Um golpe numa badalada do sino, o fogo tá longe. 2 badaladas, assim, né? O fogo é grande, ou os bombeiros já foram chamados. Golpe repetido, assim, o fogo está próximo. E quando vai, tipo, muito mais ainda, sequência muito rápida, assim, perigo iminente, né? O fogo tá perto, tá começando a ser aquele grande incêndio de novo. A estratégia, como eu falei, né, era destrutiva, né? Porque as casas eram feitas de papel e madeira, né? Coisas extremamente inflamáveis. E era muito comum ter chamas assim, tanto que era muito difícil ter, às vezes, cozinha dentro de casa. Tinha, eu vou até mostrar a imagem, mais ou menos como ficava dentro de casa, uma parte de terra, assim, isolado. E por isso também que em Edo era extremamente comum barraquinhas de comida. Porque era melhor fazer fritura, né? Fogo, coisa do tipo, do lado de fora. Que seria mais fácil apagar naquele local, ela estava longe de outras casas. Então, caso saísse do controle aquele fogo, né? Era mais fácil apagar ali, porque ela não tinha contato com outras coisas. Então, era extremamente comum. Restaurantes também, porque tinha uma coisa mais própria ali da cozinha, né? Então, era mais difícil ter frituras, principalmente, porque às vezes espreme, meu Deus do céu.
borbulha, né? Sai coisa assim de fritura. Então eram mais ensopados às vezes, que tinham coisas assim. Né? Agora, voltando, né? Como eu disse, que eles destruíam a casa, que ainda não pegaram fogo, que estavam ali perto. E também, como a cidade era muito grande, tinha muitas pessoas dentro de Edo, casas iam ficar muito próximas de estabelecimentos, né? De lojas, de restaurantes. Eu tinha dado até uma pausa antes de gravar. E mesmo assim eu bocejo quando eu tô gravando o vídeo. É impressionante, impressionante. Voltando. Ele costumava fazer bastante isso. Como era muito próximo, então eles acabavam tendo que destruir para evitar que o fogo se alastre, como eu disse. Mas eles também tinham uma bomba de água, que era chamada de Ryudosui. Só que era muito fraca. Sabe, para jogar água assim não conseguia apagar muitas coisas. Vou até mostrar uma foto de como é que ela era. Normalmente é usada mais para poder molhar os bombeiros, né? Até que os casacos que eles usavam, como já vai ter aparecido fotos e vídeos por aí, para eles não... Quando eles entravam dentro, às vezes tinham pessoas dentro da casa, eles entravam para salvar essas pessoas. Então, mantendo o kimono deles, que tem até a história e como ele é feito, que eu vou deixar para um vídeo específico. Não vou gastar cartucho de conteúdo de uma vez só, não. Para poder eles entrarem nesse fogo e não se queimarem, né? Ou demorarem mais a queimar o kimono deles, né? Então, eu já tinha falado antes sobre o Matoi, né? O estandarte que eles usavam. Para que ele foi usado, que eu encontrei, né? Tirando o que mostra no anime, né? Como eu falei, ele tinha um símbolo de um dos 48 grupos, né? Então aquilo simbolizava aquele grupo. Ele ia até o prédio, mais ou menos onde o prédio estava pegando fogo, ou a casa que seria destruída, né? E ficava lá com aquele estandarte. Assim, isso simbolizava que os bombeiros estavam ali, né? Para o povo ver que eles já estavam ali. Também era um símbolo de coragem e é onde esse grupo iria se encontrar, né? Já que estava ali o estandarte, eles tinham um formato diferente também e tinha um símbolo. Então as pessoas daquele grupo iam até esse local e sabiam que era ali que eles tinham que destruir, né? E seria uma desonra aquele estandarte cair antes que o fogo fosse apagado, né? Só ia descer aquele estandarte, né? Ficar para baixo se o fogo acabasse. Outros métodos e outras ferramentas que eles usavam era o Tobiguchi, que era a lança que tinha tipo uma foice, né? Tipo um bico de um pássaro assim na ponta, que eles usavam para poder puxar e destruir as casas, né? Como eu falei, que era de madeira, né? O Sashimata, né? Uma forquilha, que era uma vara longa assim, em formato de U, né? Já apareceu em outros animes, eu já vi gente usando isso, né? Que era usada para empurrar, ou às vezes segurar. No próprio anime mostrou que estava caindo numa pilastra, um negocinho, ele usou para poder segurar assim, né? Tinha o Chiwa, né? Um leque grande, tá? Para abanar, né? Faíscas para longe assim dos bombeiros e tal, né? Genbaoke, baldes, né? Para transportar, para carregar água e até para resfriar o equipamento, né? Porque a madeira também usava madeira no equipamento, podia queimar aquele equipamento. Madeira molhada é pior para pegar fogo. O ferro podia esquentar demais, né? Aquela brasa quente, sabe? O fogo queimando ali. Podia ser ruim, podia ser aquele ferro quente, podia aumentar o incêndio, né? Queimar outra casa. Ou então até derreter, dependendo do quão quente aquele local estava. Então usava para conter pequenos focos de incêndio e molhar os equipamentos e resfriá-los para eles continuarem utilizando aqueles equipamentos, né? E como eu falei, da roupa que eles utilizavam, né? Era uma jaqueta de multicamada, né? Sabe, tipo o que o Tanjiro tem, né? Eu esqueci o nome agora. Eu sempre esqueci. Vai ter um nome aqui do que é isso. Acho que é Haoki.
Sempre me esqueço. É impressionante. Entra aqui, quando eu fechar o vídeo, eu vou lembrar o nome. Certeza. Né? Eram feitos de algodão grosso, sim, né? E eram encharcadas, né? Tipo, ficava molhada. Devia ser pesado pra caramba. Também protegiam eles do calor, de serem queimados também, né? Porque vai estar úmido. É difícil coisas úmidas pegarem fogo, né? Como papel, a própria madeira, se estiver úmida, é difícil pegar fogo, né? Mas nessa jaqueta também tinham a identidade visual, né? Tinham símbolos deles, mostravam qual grupo eles pertenciam, porque tudo isso também tinha um certo orgulho de cada grupo. Tinha uma certa disputa também entre grupos, qual chegasse primeiro, disputava quem ia apagar o incêndio primeiro. Por isso que também tinham esses desfiles e tal, demonstrando as acrobacias que eles faziam subindo na escada. Vou mostrar imagens que tinham e como eles fazem isso até hoje, né? Já deve estar até passando, e eu que... Enfim, eles tinham esse esquema de fazer essas coisas, né? Como eu falei, tem mais coisa, história contando sobre esta vestimenta. Mas eu vou deixar no próximo vídeo, né? Para ter mais conteúdo para vocês. Legado do Rikishi. Então, o que aconteceu com esses bombeiros, né? Com o passar das eras, né? O que aconteceu com eles no passar das eras? Terminou o período Edo, iniciou-se o período Meiji, com a modernização do Japão, né? Mudança na parte da era Meiji, né? Como não tem mais samurais e a nobreza também perderam cargos, né? Eles acabaram perdendo o título, né? Que estavam ali, e isso foi passado depois para o Departamento de Polícia Metropolitano de Tóquio, né? Que é Keishi-cho, né? Aí eles ficou responsável por isso, mas na época, como estava tendo essa modernização, teve a troca do shogunato para o império de novo, estava sendo reconstruído, o governo, né, o império estava sem grana. Mas começou a surgir, os comerciantes começaram a ter grandes empresas, crescerem muito, se formou os conglomerados, que eu já falei num vídeo sobre aquela série. Caraca, eu esqueço o nome de tudo, velho. Nossa senhora, vai estar aqui, ó. Você vai ver o nome. Que são os Zaibatsu, pelo menos disso eu lembro. Que são os grandes conglomerados, que eles tinham um banco, eles tinham a própria empresa que fazia, tipo, coisa para navio, coisa de guerra, papel, enfim, fazia tudo. Gigante, eles tinham empresa para qualquer coisa. Conglomerados gigantescos, assim. Eles é que tinham a grana, né? Então, começou a ter esses bombeiros privados também, sendo bancados pelos Zaibatsu também. Aí, passando para a era Taisho, né? Aí eles começaram a ter mais bombeiros profissionais também, conhecido como os Grandes Seis, né? Tinha em Kyoto, Kobe, Nagoya e Yokohama, né? Ali em Tóquio também tinha Osaka, né? Aí, como a industrialização já estava ainda mais rápida aqui, o Japão já estava mais consolidado com a modernização, mas né, estava crescendo a indústria, né? Até porque foi um período bem curto. Esse daqui, a mudança mais foi essa grande estruturação, porque o Japão já estava crescendo muito, tendo bastante dinheiro, então foi desenvolvendo ainda mais, porque já começou na era Meiji. Na era Taisho, foi onde aconteceu a Primeira Guerra Mundial também. Ali não tem muita mudança, mas na era Showa, ali antes mais ou menos no pré-guerra, os bombeiros, além de apagar os incêndios ali, eles também apagavam fogo que vinha do céu, os bombardeios. Eles também passaram a ser uma guarda de defesa também. Além de serem bombeiros, também entraram nisso, mais ou menos em 39. O nome foi mudado para Keiboudan, né? Corpo de Bombeiros e Guarda. Agora, eles também serviam como isso para coisa da guerra. E no pós-guerra, teve a independência
dos bombeiros, que eles não eram mais da polícia. Eles passaram a ser do próprio prefeito. O município, assim, era mais coisa do estado ali, da localidade, né? E também nos anos 60 foi criado um serviço ali com ambulância e também ajuda mútua entre cidades. Teve incêndio aqui, às vezes a cidade não está conseguindo, a cidade mais próxima, os bombeiros ali ajudam. Começou essa coisa para ajudar entre eles, até também porque o pós-guerra, depois das bombas e tal, então teve mais essa coisa de ajuda mútua também. E na era Heisei, ainda mais ainda, além deles, ficou uma mudança dos bombeiros lá no Japão, né? Que apagando incêndios, começaram a virar grandes heróis, muito famosos no período Edo. Era Meiji, foi junto ali com a polícia, depois passaram até guarda para poder proteger de bombardeios, saíram na polícia, ficaram junto com a prefeitura, né? E na era Heisei e até agora, eles começaram também a ser, para além de incêndios, só incêndios, catástrofes de maneira geral. Porque neste período, né, a partir da era Heisei, teve um show ainda, Heisei, né? Heisei teve um grande terremoto de Hanshin-Wadi, em 95. Os bombeiros foram os primeiros a ajudar ali as pessoas que tiveram isso, então já começou aqui, mas a partir de 2011, que teve o terremoto lá no leste do Japão, né? Teve terremoto, tsunami e a usina nuclear lá de Fukushima. Então, os bombeiros tiveram uma grande importância e ajudaram muito nisso. Então, eles são focados no incêndio e prevenção de catástrofe de maneira geral. Gestão de catástrofe, né? Quando acontece, eles são basicamente os primeiros a agir, fazer as coisas. Bom, basicamente é isso. Bem, tem quase a história completa. Bem resumida dos bombeiros, né? Bom, é isso. Eu gostei muito. O anime que eu recomendo, vai estar o nome aqui. Como eu falei, eu não lembrei o nome. É Oedo alguma coisa. Acho que conversou em inglês, enfim. Já apareceu trailer, coisas do anime por aí. Eu achei o anime muito legal e me deu vontade de pesquisar mais. Aí eu fui vendo mais sobre essas coisas, como é que tinha realmente fazer essas coisas. Eu achei muito interessante ver tudo, as acrobacias que eles fazem, continuam fazendo, né? E pegar toda essa trajetória e a mudança que foi tendo como surgiu mais ou menos a equipe ali, focado mais na nobreza, nos samurais, no shogun. Aí expandiu um pouquinho mais o resto da nobreza, assim. Foi mantendo mais um foco, aí depois foi para todo mundo, dividiu a cidade para ter coisa ali, por causa da quantidade imensa de incêndios que sempre tinha. Essa visão deles heróis, esse ápice que eles tiveram. E também depois meio que a queda vai se tornando mais comuns ali no serviço, né? A partir da era Meiji, mas ganhando grande ênfase depois de novo, subindo além de bombeiros de incêndio para guardas também de coisa de bombardeio e gestão de catástrofe, quando tem tsunami, terremoto, tufão, várias dessas coisas. Os bombeiros basicamente são uma linha diferente para poder fazer. Muito interessante. Me diga o que acharam aqui do vídeo, o que eu posso fazer. Isso, né? O anime recomendo, bem legal. É 3D, mas a história é muito bacana. Então você até esquece que tá em 3D. Mas se tivesse em 2D seria, perfeição. Então, até mais, meus amigos. Até a próxima.